Olá, começa agora o Frutas SA e hoje nós vamos falar sobre as projeções de produção das frutas para os próximos 10 anos, viu? E sobre as tendências então da fruticultura para a próxima década. Eu vou conversar então com o José Garcia Gasques, que é coordenador geral de políticas públicas do Ministério da Agricultura e Pecuária. Muito bem-vindo, José. Tudo bem, Simone? Tudo jóia por aqui, José. Então, fala pra gente iniciar o nosso bate-papo aqui no programa, como é que ficam aí, como é que fica essa projeção? O que podemos esperar para os próximos 10 anos? Então, essas projeções de frutas, elas foram feitas juntamente com as projeções de grãos, carnes e outros produtos que o Ministério tem feito anualmente. As frutas, elas impressionam bastante os números, porque elas representam, né, fazem parte de um setor bastante dinâmico, e as taxas de crescimento são bastante elevadas, como eu vou mostrar depois. Então, é um produto que se torna cada vez mais importante. Ô, José, eu estava lendo por cima aí, maiores aumentos, então a gente pode citar, a gente vai falar de todas, quase todas as frutas que estão nessa projeção, mas manga e melão aí ganhando área de produção. Fala pra gente então em relação a manga e melão, por favor. Exatamente. A manga e melão são dois produtos que eles se destacam tanto nas exportações, né, no valor das exportações brasileiras, e também no crescimento da produção, frente a outras frutas. Nós trabalhamos com 5 frutas, né? Manga e melão, os melões, né? São os que mais se destacaram. As frutas, elas representaram, o ano passado, cerca de US$ 1 bilhão. Isso é um valor muito expressivo, né? Porque é um setor, digamos assim, né? Não é um setor que tem aquele volume de negócios como o grãos, por exemplo. Então, este ano de 2023, até janeiro, junho, já foram exportadas frutas no valor de US$ 533 milhões. Então, são números bastante expressivos que esse setor tem. É verdade, números bem expressivos aí, como você colocou. Agora, em relação ainda à manga, a gente sabe que o brasileiro aprecia muito, né, a manga. Temos aqui no nosso país algumas variedades, a gente fala da Tome. Agora, para exportação, esse ritmo, então, ao longo dos 10 anos, a manga não só no mercado doméstico, mas ela vai ter essa expansão aí em volumes embarcados, ô José? Sim, a previsão da manga, Simone, para os próximos 10 anos é que ela cresça, de agora, com relação aos próximos anos, 29,6% em termos de quantidades. Então, as exportações. Então, esse é um aumento bastante grande. Melão deve crescer as exportações nos próximos 10 anos 26,7% em relação àquilo que o Brasil exporta hoje. Então, são crescimentos bastante elevados. A manga, o Brasil tem quer dizer, o que a gente pode dizer é que nós temos assim um privilégio ter produtos como esses que nós temos, com relação às frutas e outros. É, a manga é uma fruta que o Brasil produz o ano todo. Há uma tecnologia incorporada muito forte, bem forte, juntamente com a manga, melões e outros produtos, melancia, mamão, quer dizer, são produtos que incorporam bastante tecnologia, muitos anos de pesquisa, de modo que, por exemplo, essas frutas o Brasil produz praticamente o ano todo. A manga, a uva, através de processos de adubação, processos de podas, o Brasil consegue produzir o ano todo. E temos também, o que acho que é bastante relevante,
E nós temos possibilidades em várias regiões brasileiras. Então, nós temos a região Nordeste, o Sul, São Paulo, o estado de São Paulo. Então, há várias regiões onde nós podemos produzir frutas de diferentes qualidades. É verdade, você trouxe o número aí, 26% da expectativa aí nos próximos 10 anos, quando a gente fala do melão, dos embarques do melão. Agora, mercados consolidados aí para essa fruta, para o melão, porque a gente vê, você falou em tecnologia, a gente vê Natal, né? Tem um parque muito grande de cultivo aí do melão. Agora, e quais são os mercados hoje que estão consolidados para o melão? Olha, de um modo geral, a União Europeia é o principal mercado hoje, para frutas de uma maneira geral. Mas o Brasil exporta para outros países, vários outros países também. Se você observar, Simone, 2023, de janeiro a junho, o Brasil exportou para 130 países, tá? As frutas para 130 países. Então, há uma diversidade bastante grande de mercados, né? Mas o principal mercado é a União Europeia, tanto o grupo dos 26, dos 27, quanto o grupo dos 28 países da União Europeia. A União Europeia chega com esse forte, né, crescimento aí, o consumo por frutas, mas nisso a gente tem que avançar também, né, José? O acordo Mercosul e União Europeia para que as frutas, né, cheguem e abasteçam o mercado de lá, né? A Argentina é um bom importador brasileiro, tá? O Brasil exporta também para alguns países aqui da América do Sul, sendo que o principal é a Argentina. Agora, é impressionante como é que o Brasil tem melhorado muito nos últimos anos com relação à qualidade. Então, as frutas nossas, elas são de excelente qualidade e chegam no mercado com boas condições de uso. O consumidor é bastante exigente e elas chegam em boas condições de uso. E para essa qualidade que você falou, a gente vê a fruta tão docinha aí no mercado, né? Tem muito estudo por trás, né, José? Isso, estudos por exemplo, veja a uva sem semente. A uva sem semente, ela passa por vários processos até chegar naquele ponto de embalagem. Ela passou por várias fases na produção, né? Até chegar no baking house, onde eles preparam, dão a finalização do produto. E também já indicam, logo em seguida, o destino desses produtos. E cada produto tem um tipo diferente de tratamento com ele. As frutas, por exemplo, elas não podem ser lavadas para não perder aquela película que ela tem, que é que dá a beleza da fruta. No caso das uvas. As mangas, não há problema, as mangas, obrigatoriamente, elas têm que ser lavadas, porque há um tratamento contra a mosca da fruta, e ela é lavada, depois ela é tratada com relação a moscas das frutas. Então, e também tem uma particularidade que os países exigem características diferentes. Então, a União Europeia exige um tipo de manga, dos Estados Unidos exigem outro tipo de tratamento das mangas. Então, vários cuidados é um trabalho muito detalhado e muito impressionante a gente poder assistir, poder ver. É um trabalho de excelência. Eu cito também trabalho pesquisa, né, da Embrapa quando melhora aí o tempo de geladeira do morango. A gente já falou muito aqui no nosso AgroMais disso, né, que a gente compra uma bandejinha de morango, ele dura muito pouco na geladeira. Então tem estudo aí para aumentar esse tempo de geladeira e acaba sendo um benefício para o consumidor e também para evitar o desperdício, né, José? Isso. E cada vez o mercado ele utiliza, cria novas formas de
do produto chegar em boas condições ao consumidor. Você vê, por exemplo, a uva depois que ela que ela é embarcada, ela pode ficar vários dias mantendo a qualidade dela. Ela não há uma perda de qualidade rápida. Então, são produtos que, através da genética e de todos os tratos que são realizados, são produtos duráveis. A manga, por exemplo, tem diferentes tamanhos. Né? Os mercados exigem um padrão de manga médio, um peso médio das mangas, que facilita o consumo. No caso das outras frutas também, a banana, a coloração do mamão também é um ponto decisivo, e o mercado exige um mamão com a coloração mais forte ou mais fraca, etc. Falamos aí então da projeção manga, melão, a uva, você citou aí o mamão e outras. Fala mais, quais seriam fala a projeção então para os próximos 10 anos de outras frutas, José. O maior destaque nós damos nas projeções para a uva, que deve crescer as exportações 35,8% no próximo decênio. O mamão papaya, deve crescer 31%, 31,1%. Então, a uva e o mamão, papaya, são aqueles produtos aquelas frutas que devem crescer mais as exportações, segundo as nossas previsões, as nossas projeções. Né? O mamão é um produto também muito apreciado, né, pelo consumidor internacional. Agora, um ponto que eu gostaria de destacar também, Simone, é que o Brasil ele pode aproveitar as vantagens que ele tem, várias vantagens, essas vantagens que nós estamos discutindo, de qualidade das frutas, aproveitar essa vantagem comparativa que ele tem. Porque nós somos, apesar de nós sermos exportadores, a proporção entre exportação e produção interna é muito baixa. Por exemplo, nas mangas, a gente exporta, com relação ao que a gente produz, a gente deve exportar, já na projeção, 15,9%. O melão é o produto que mais a gente deve exportar com relação à nossa produção. Melão, 38,7%. Mas outros produtos, por exemplo, como o mamão, a maçã, a uva, ainda nós exportamos pouco com relação àquilo que nós produzimos. E daqui a pouco eu volto com Frutas S.A. Não sai daí que o intervalo é rápido. Voltamos com o Frutas S.A. e hoje no programa nós estamos falando sobre as projeções de produção das frutas aí para os próximos 10 anos. E sobre então as tendências da fruticultura, para a próxima década, eu estou conversando com o José Garcia Gasques, que é coordenador geral de políticas públicas do MAPA. José, no bloco anterior falamos de muitas frutas, aí a tendência, né, de produção e exportação, falamos da manga, do melão, maçã e uva. Você acredita, então, que quando a gente fala em tecnologia, os investimentos tecnológicos, eles devem, então, impulsionar a produção das frutas para melhorar, então, aí, os embarques? Sim, como nós tínhamos comentado, as frutas é um setor que incorpora muita tecnologia. Quer dizer, a grande tecnologia, uma quantidade grande de tecnologia embutida na produção de frutas. Acho que no Brasil isso é feito principalmente pela Embrapa, que tem seus centros de pesquisa para frutas no Rio Grande do Sul e no Nordeste. E também o que se observa, Simone, é que é um setor
que ele está se desenvolvendo, incorporando valor agregado de uma forma crescente. O que nós vemos, por exemplo, em algumas áreas, algumas regiões que não tinham tradição na produção, por exemplo, de vinhos. Essas regiões estão se tornando, hoje, por exemplo, a região no Vale do São Francisco, há uma boa produção de vinho. Então, é uma forma de incorporar valor aos produtos que existem na região. Vinhos espumantes, por exemplo, e outros tipos de vinho que têm se destacado na região pela qualidade. Então, essa é uma forma de valor agregado bastante expressivo que faz com que haja um aumento de renda na região. José, vamos falar agora da produção de laranja. Como é que fica a área plantada aí no principal estado produtor, que é São Paulo, uma vez que a produção de laranja aí, nessa safra de 2023, deve passar então para mais de 16 milhões de toneladas? É um produto que tem havido uma redução da área plantada de laranja, mas as projeções que nós temos mostram que nós devemos produzir, quer dizer, uma área de aproximada, hoje, a área de laranja é por volta de 650 mil hectares. Esse valor deve se reduzir para desculpa, aqui a minha, para 570 hectares. Então, deve haver uma redução de laranja. O estado de São Paulo tem reduzido bastante, que é o principal estado produtor, tem reduzido bastante a área, né? Então, isso faz com que isso se reflita nas projeções. Repetindo, nós devemos ter uma área de laranja de 570 mil hectares aproximadamente nos próximos 10 anos. Certo, o estado de São Paulo diminuindo aí, e em relação também à nossa exportação de suco de laranja também, nesse período, nessa projeção, nessa estimativa, também pode ficar afetada? Sim, sem dúvida. Eu vou olhar os dados aqui de suco de laranja. A gente, a produção de suco deve aumentar, Simone, deve aumentar de 1.900.000 toneladas para 3 milhões de toneladas na próxima década. Quer dizer, é um aumento expressivo, né? E o Brasil é o maior produtor, o maior exportador de suco de laranja do mercado. Então, devemos ter um aumento, sim, do suco nos próximos anos. Então, a demanda global por produtos frescos, não é, e saudáveis tem favorecido, e o crescimento nesse semestre, segundo a Abrafrutas, foi de 19% em faturamento, viu, José, e 2% em volume de frutas exportadas. A fruticultura brasileira, como a gente tem falado aqui, como a gente vem falando aqui, né, tem investido em tecnologia e na infraestrutura também, e também investindo em sistemas de irrigação, armazenamento, a logística toda eficiente para melhorar então essa qualidade que tanto falamos aqui, né, da fruta brasileira, também melhorar a conservação das frutas exportadas. E eu queria ver se tem o limão fez parte aí dessa estimativa, dessa projeção para os próximos 10 anos, porque a gente exporta bastante, não é, ô José, o limão? Isso, a gente, olha, Simone, a gente não trabalhou com limão, mas o limão é um produto que o Brasil é o maior exportador de limão. Então, nós devemos, sem falta, né, nas próximas projeções, incorporar o limão. E nós temos dados, é possível a gente trabalhar sem problemas, como outros produtos, a gente tem os dados necessários para fazer as projeções. O Brasil é bastante importante na produção desse produto. Verdade. A banana também, é uma fruta muito apreciada pelo brasileiro, né? Tem produção para os próximos 10 anos aí em relação à concentração da produção, também produtividade. Banana também. Banana é um produto que, em termos de área plantada, é o produto que tem maior área no Brasil, entre as frutas.
Então, há uma tradição, uma tradição na produção de laranja, de banana, algumas áreas que se consolidaram na produção de bananas e de qualidade, há uma boa qualidade, sob o ponto de vista de conservação também se avançou bastante, então é um produto que é bastante expressivo, bastante importante, quando você compara com outros produtos. E entre as frutas, como eu destaquei, é aquele que apresenta a maior área plantada hoje. Tá certo. A gente já está encerrando o nosso programa aqui. Eu queria que você falasse um pouco de uma dica aí quando a gente fala, onde as pessoas podem ter acesso a essas projeções que foram feitas aí pelo mapa, né? Essa projeção para os próximos 10 anos. Então, essas projeções elas foram divulgadas pelo mapa e elas estão no site do mapa. Se você entrar, por exemplo, no site do mapa, você vai no lugar chamado Política Agrícola, numa área chamada Política Agrícola, e lá você encontra todos os dados das projeções. E também, logo quando você abre o site, há passam as projeções quando você abre o site e você pode acessar também através dessa forma. Logo que você abre o site do Ministério da Agricultura, www.agricultura.gov.br, você já pode acessar. José, eu queria muito agradecer a sua participação hoje, esse bate-papo aqui com a gente no Frutas SA, falando sobre as tendências aí da fruticultura para a próxima década. Então, se as pessoas tiverem mais curiosidade, acesse aí o site do Ministério da Agricultura e Pecuária para saber um pouco mais de outras frutas que também fazem parte aí desse estudo. José, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente e até uma próxima oportunidade. Obrigado, até a próxima então. Obrigada, José, e obrigada a você também pela audiência. Continue aqui acompanhando a programação do AgroMais, o canal dedicado à agroinformação 24 horas. Tchau e até um próximo Frutas SA.